E aí, pessoal, tudo bem? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia. Na aula de hoje nós vamos falar de um tema mais específico com a dentística, mas pode ser utilizado para qualquer área também. É um tema relacionado com materiais, né? É um tema relacionado com instrumentos odontológicos, que são as brocas odontológicas. Nós já temos uma aula de brocas odontológicas, tá? Que nós falamos especificamente delas, mas esta aula aqui que quis trazer para vocês como uma complementação daquela aula. É como se fosse uma parte 2 mais específica, porque nós vamos falar mais dando enfoque às funções dessas brocas, tá? Aqui ficou um pouco faltando naquela aula que nós falamos especificamente das brocas no geral. Começando a falar então, como podem ver aqui na imagem, esta aqui é uma broca odontológica, um tipo de broca, neste caso uma ponta diamantada, tá? Então as brocas, no seu geral, podem ser divididas em haste, que é a maior parte delas, tá? Esta região que vai ser acoplada em uma caneta de alta, uma caneta de baixa, numa ponta reta, tá? Nesta linha aqui, dividindo ela, temos o colo da broca e a ponta ativa. Esta região que vai fazer a mágica acontecer. É aqui que é realmente o tipo de cada broca com suas funções. É na região da ponta ativa, tá? Já temos uma aula explicando isso no canal. Além disso, nós podemos também classificar as brocas em relação se elas são FG, CA, RA, PM ou HP. Ou seja, FG são as mais comuns conhecidas, que são as friction grip. São utilizadas, então, em alta rotação. Como um exemplo desta aqui é uma broca FG. Tá? Uma broca CA ou RA, ou seja, right angle, contra-ângulo, tá? São usadas em contra-ângulo, certo? E temos também as brocas de peça de mão, ou seja, handpiece, HP, tá? Peça de mão. Então aqui nós vemos CA, contra-ângulo em português, e em inglês RA, right angle. E as brocas de peça de mão, PM, ou conhecidas como HP, que é handpiece, tá? Além disso, também existem brocas de haste normal, haste curta, tá? E tem as brocas HL, são as haste longa, utilizadas bastante ou em endo, para abertura coronária, ou também em peças de mão, para fazer preparos, acabamentos, né, em próteses. Então, são peças com uma haste mais longa, são HL, são brocas, né? HL. Bem, nesta aula nós vamos falar dessas brocas que estão na imagem. Eu até adicionei algumas outras brocas que não tinha na outra aula. Nós vamos falar então dos tipos de brocas. Ou seja, a diferença dessas aqui está onde? Está na ponta ativa. Observe aqui, ó, uma carbide, uma diamantada, uma Gates Glidden, uma peso largo, uma multilaminada e uma transmetálica. Olha que a diferença está no tipo da broca. O tipo da broca é a ponta ativa, tá? A função que ela vai exercer, certo? Começando então a falar da carbide. A broca carbide é carbide porque é feita em carbureto de tungstênio, de aço inoxidável, tá? Ela tem um grande poder de corte e isso varia ao seu número de lâminas. Geralmente são 6 lâminas numa carbide. Então, por isso que é um poder de corte grande. Porque, como pode observar, quanto menor o número de lâminas, mais espaço vai ter entre as lâminas e, consequentemente, maior vai ser o poder de corte. Vai remover mais tecido, tá? Olha como que são grosseiros, né? As lâminas são grosseiras, então tem um grande espaço entre elas e tem menor número de lâminas. Por isso remove mais tecido, tem maior poder de corte. Elas cortam a partir de lâminas, formam aparas. Por isso que são importantes na remoção das cáries, por exemplo. Elas removem aparas, enfim, lâminas. Então, esse tipo de broca é um tipo cortante. Não é desgastante, ela é cortante mesmo, ela vai cortar, vai remover. São utilizadas para, geralmente, remoção de tecido cariado, tá? E também para criar o contorno, o formato inicial do dente, da restauração. Além disso, também utilizadas para penetrar o teto da câmara pulpar e removê-lo. Temos também um outro exemplo de broca carbide, que é também muito utilizado na área da cirurgia, que é a broca Zecria. A Zecria é importante na remoção de tecido ósseo. Ela vai removendo o tecido ósseo em forma de aparas, né? Em forma de lâminas, em fragmentos, para poder extrair em algum caso que esteja complexo para realizar uma ostectomia ou uma osteotomia. Dando sequência, vamos falar das diamantadas. As brocas diamantadas já são brocas de desgaste, não são brocas de corte, são brocas de desgaste. Elas desgastam o esmalte e a dentina. São utilizadas também em alta rotação. As brocas carbide são utilizadas no geral em uma baixa rotação, já as diamantadas são utilizadas em alta rotação. Elas são conhecidas pela sua precisão, qualidade e resistência, tá? Ou seja, esses grânulos dessa broca diamantada, esses grânulos aqui, quanto maior for o grânulo, quanto maior a granulação, a granulometria,
dessa broca, maior vai ser o desgaste, tá? Então, quanto mais velha tiver essa broca, pior vai ser, porque ela vai ter menos grânulos, já vai ter soltado bastante, desgastado bastante os grânulos. Então, como que ela faz? A fricção desses grânulos, dessas partículas irregulares que estão aglutinadas na ponta ativa, vai desgastando as estruturas que nós queremos, de esmalte e dentina. Então, é uma combinação de alta rotação, muito rápido, com estruturas irregulares. Por isso, consequentemente, quanto maior o tamanho desses grânulos, maior o desgaste, que é o que nós vamos ver neste próximo slide. Observem aqui, então, que não podemos somente falar das brocas diamantadas como somente o tipo da broca. Temos que observar também o formato, que nós vamos ver na sequência, e também a sua granulometria, porque também vai ser muito importante de acordo com a função que queremos ter para essas brocas. E cada granulometria vai estar representada por uma cor, para ficar mais didático, e podemos saber a função dessa broca. Por exemplo, nós temos as brocas extra grossas, que têm muita granulometria, que têm essa tarja preta. Não são muito utilizadas devido ao desgaste grosseiro, tá? Temos a broca grossa, que é a verde. Então, os grânulos também são bem irregulares e são maiores, faz um desgaste maior, mas já menos do que a extra grossa. Então, essas geralmente são mais utilizadas. E as brocas que nós mais conhecemos como brocas diamantadas, né, como as pontas diamantadas mais utilizadas para abertura coronária, desgaste de esmalte e diversas outras funções, são as convencionais, justamente são chamadas de convencionais, que têm um desgaste médio, são essas de tarja azul. Elas têm um desgaste médio. E lembrando que às vezes nem tem tarja, é somente igual essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Essa aqui, ó, isso aqui é uma broca azul, sem tarja, e tem um desgaste médio. Essa é uma convencional. Por que ela não tem nem a tira azul, a faixinha azul? Porque ela é a mais utilizada. São as que mais utilizamos, sem a tarja até. Então nós sabemos que essa é a regular. Agora sim, as brocas que são mais utilizadas para acabamento, polimento, já são as F e as FFs. F, as vermelhas, são as finas. Então os grânulos são menores. Neste caso, é mais utilizada para acabamento. Então, por exemplo, ficou faltando alguma região ali que a gente precisa dar um acabamento, remover algumas partes grosseiras, remover algumas espículas pequenas, fazemos um acabamento com as Fs. Tem uma granulometria um pouco menor. E temos também as FFs, as amarelinhas. FFs já são poucos grânulos, já está reduzido bastante o tamanho dos grânulos. Por isso, nós iremos realizar somente um polimento, um pequeno acabamento fino, com finesse, né? E um polimento da região da restauração, por exemplo, com a broca extra fina, que essas são as FFs, as amarelinhas. Nós não conseguimos, né, cortar um dente com essa broca. Se fizermos isso, a broca vai embora. Porque a função dessa broca é com finesse, é com leveza, é passar só para fazer um polimentozinho, um leve acabamento ali. Porque os grânulos são menorzinhos, tá? E por último, tem uma que também é pouco utilizada, mas também existe, que são as ultra finas, tá? Que são as tarja branca. Essas praticamente os grânulos são imperceptíveis, são muito, muito poucos mesmo. São as mais finas que existem, com menos grânulos irregulares, tá? Por último, das pontas diamantadas, nós também podemos classificá-las de acordo com os formatos. Como pode ver aqui estão todos os formatos de brocas odontológicas e também coloquei para vocês um exemplo de uma numeração mais comum. Não gravem muito numeração, porque numeração varia muito. Varia de fabricante, varia demais. Gravem mais o formato e a função. Como, por exemplo, a broca esférica, que são muito utilizadas também para abertura coronária, né? A broca esférica de 10, 10, né? Geralmente de 10, 11 a 10, 16, são as mais utilizadas, tá? De acordo com o tamanho da cárie, de acordo com o tamanho da abertura coronária que vai ser realizada. Temos as brocas cilíndricas, 1090 até 1094, ou 3097 a 3100. São as cilíndricas, também utilizadas em preparos de coroa, né? Temos as cônicas, a 3200 e a famosa 2135, uma ponta muito utilizada também em região de preparo, também dental. Muito boa para fazer término de preparo. Temos as troncocônicas, 1060. Temos a troncocônica invertida, 1031, 1043. Temos a ponta de chama ou de torpedo, 3118, 3168. Tá? São bem utilizadas para fazer um preparo na região palatina, na região que tem símbolo de dentes anteriores. Temos a ponta diamantada formato pera, 330. A de carretel, 1045. A de disco, 3052. E a anelada, 4141.
uma boa opção para fazer facetas, né? Os desgastes iniciais vestibulares em facetas. Foi essas as principais brocas. Agora aqui um exemplo para vocês, para dar uma orientação. Achei muito interessante essa imagem que eu consegui no catálogo de pontas, né, da New Diamond FG. Aqui mostra alguns exemplos, algumas funções que podem ter essas brocas. Como por exemplo aqui, ó, a esférica. Mas eu acredito que nessa região o mais ideal é de chama. Como pode ver aqui, ó, a ponta de chama. Temos a cônica aqui, ó, fazendo a região de preparo. A cônica pontiaguda, também no preparo. A cônica ponta, tem a troncocônica, ó, fazendo um preparo de uma cavidade, como por exemplo uma classe 2 que tem que fazer uma caixa, pode ser utilizada a cilíndrica também. A cônica invertida, principalmente se for uma região de amálgama, né? A cônica invertida é muito importante para fazer a região, uma retenção, para deixar retentiva a cavidade. Enfim, tem diversas aqui pontas, até de carretel também aqui presente, ó. A 2135, geralmente a cilíndrica de ponta tem as cilíndricas de ponta arredondada, tem diversas. E aqui, por exemplo, aqui a anelada, né? Como um marcador de profundidade, na região de facetas, por exemplo. Beleza, galera? Nós já falamos da diamantada, agora nós vamos falar das brocas multilaminadas. As brocas multilaminadas, já fala, são multilâminas, tem muitas lâminas, ou seja, mais que 6. Geralmente 12, 30 até 45. Ou seja, quanto mais lâminas, nós sabemos que menor corte. Quanto mais lâminas, mais vai deslizar na superfície e menos vai se remover de tecido. Por isso que as multilaminadas, elas também cortam a partir de lâminas mais pequenas, não de forma grosseira como a carbide. Elas têm mais a função de acabamento da região, com uma finesse, né? Uma região mais fina, mais delicada, justamente pelo fato de ter mais lâminas. Falado das multilaminadas, vamos falar da Diamond Lança. É uma ponta, como pode ver aqui nessa imagem, ó, ponta com um formato de lança. Por isso que é chamada de Diamond Lança. Ela é indicada para demarcar e romper a cortical óssea. Então é uma ponta em formato de lança com um alto poder de corte. Por isso que eu trouxe aqui uma imagem de um osso, porque ela consegue cortar até mesmo o osso. Tem um alto poder de corte essa Diamond Lança. É utilizado em cirurgias também, né? Para romper cortical óssea, romper osso. Eu trouxe para vocês saberem também que existe esse tipo de broca na odontologia, tá? Na sequência temos a conhecida transmetálica, ou seja, é aquela broca que pode cortar metal. Elas são fabricadas também em aço e são indicadas para realizar o corte e remoção de estrutura metálica. Justamente pelo fato delas terem um alto poder de corte, é uma excelente broca para remoção de amálgama, por exemplo, que é a amálgama liga metálica, para remoção de casquetes de metal, com porcelana, por exemplo, remoção de casquetes em uma coroa de metal, e para diversos usos em próteses. Nós temos que remover alguma estrutura que é metálica, nós temos que utilizar uma transmetálica. Trans é a que atravessa metal, então é aquela que corta, que atravessa o metal, tá? Porque se a gente for remover, por exemplo, um casquete de metal com porcelana ou de uma coroa, por exemplo, com a broca diamantada vai ser difícil. Então tem que ser uma transmetálica, tá? Vai ser muito mais fácil e vai estragar menos a broca, porque essa é a função dela. Na sequência temos as brocas de Gates, as brocas Gate-Glidden, muito conhecidas na endodontia, tá? São indicadas para preparo do terço cervical do canal radicular e também a eliminação de interferências na parede do canal. Elas servem para alargar e não para aprofundar, justamente por isso que elas apresentam uma ponta inativa. A sua ponta ativa é em formato de chama, como podem ver aqui, acompanhando a curvatura do canal, né, sendo pequena e aumentando aqui na curvatura, só que a sua ponta aqui é ponta inativa, porque a função da broca de Gates não é aprofundar o canal. A função dela é de alargar o canal. Nós temos a Gates 2, 3 e 4, que são as mais utilizadas na endo, né? Na sequência, temos a Largo, também é chamada de peso. A Largo, também é utilizada na endo, por exemplo, também são fabricadas em aço inox. Só que nesse caso, a Largo, geralmente começamos com uma Largo e damos sequência com as Gates, porque a Largo ela é mais grosseira, como vocês podem ver aqui, a sua ponta ativa já é um pouco maior, mais larga, né? Então a intenção dela é preparar o conduto radicular na região do terço coronário e na embocadura do canal. Então naquela região da embocadura e do terço coronário, não é na região do terço cervical da raiz. Tá? Na região mais de conduto mesmo, é mais no começo, na embocadura. Além disso,
Também é utilizada para remoção de material obturador na região do conduto radicular, utiliza essa broca, e também para realizar o preparo do conduto radicular para receber pinos de fibra de vidro, por exemplo. Por isso que elas têm um pescoço longo, uma ponta ativa mais longa e com uma ponta aguda, justamente para entrar naquela região do canal, do conduto, preparar com um formato ideal que vai entrar um pino ali, por exemplo, ou para remover o material que já tem de gutta-percha naquela região. Então são as brocas largas. Então é isso, galera. Essas foram as brocas. Essas são todas as brocas que temos na odontologia, desde as brocas carbide até as brocas largas, até as brocas diamond lance, as transmetálicas, tá? Essa foi uma aula de complementação à aula passada que temos dos tipos de brocas. Espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima. E até mais.